bem? Olá, pessoal, boa noite. Sou o professor Marcelo Veríssimo. Esse semestre vendo mediação, prática jurídica de mediação e arbitragem. Essa é a nossa aula 1. Já fiz a gravação da aula de boas-vindas, vai estar lá no AVA, assim que for disponibilizada a disciplina para nós, vai estar lá no AVA a nossa mensagem de boas-vindas também, tá bom? Vamos dar seguimento e início na nossa aula, né, de prática jurídica de mediação e arbitragem. Já digo para vocês que é uma matéria show, muito bacana de nós estudarmos, muito bacana de nós participar, que a gente vai ter domínio, né, vai ter acesso e domínio às técnicas de argumentação jurídica, para ser utilizada numa audiência de conciliação, uma audiência de mediação, ou mesmo na arbitragem, né? Não importa o lado que você esteja na lide, se do autor, se do réu, é interessante que você vai ter contato pleno, né, com a disciplina e também com as técnicas, né, de mediação, de conciliação e arbitragem, que hoje em dia está bastante em voga. Conforme nós vamos conversar no decorrer do nosso estudo, nós vamos verificar que até mesmo o nosso Código Civil, ele já não é que ele impõe, mas ele exige, né, que se tente a conciliação, a mediação e a arbitragem, e isso está no nosso ideário, não tem como mais tirar do nosso ordenamento. A tendência daqui para frente é que se aumentem as conciliações, as mediações, as arbitragens, né, desafogando assim o judiciário e permitindo que as pessoas possam resolver pessoalmente, né, as suas lides, os seus litígios. Tudo bem? Então, a matéria é muito boa. Nós vamos começar. Para quem não me conhece, né, eu sou o professor Marcelo Veríssimo, estou vendo aqui que tem alguns alunos novos, não sei se já tiveram aula comigo, mas se não, eu estou na casa já há 8 anos, e esse semestre nós ficamos com essa disciplina. Semestre passado, prática jurídica civil, e nesse semestre a prática da mediação e arbitragem. Como eu falei para vocês, é uma tendência à mediação e arbitragem, as faculdades também estão se adequando às suas grades curriculares para que possam ofertar essa disciplina separadamente da prática jurídica. É isso também, uma disciplina com 72 horas, uma disciplina autônoma, em que facilita demais o conhecimento de vocês, facilita também a apreensão dos conhecimentos por parte de todos vocês também. Beleza, então vamos começar? Eu vou pegar um data show aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar na tela para vocês, para nós ter uma guia, e depois, pessoal, eu vou colocar este data show lá no, este slide, lá no AVA, para que vocês possam ter acesso a ele também, tá certo? E possam, grosso modo, copiar, né? Ter a colinha aí do nosso slide, que é como se fosse a lousa que eu estou utilizando aqui, é como se eu estivesse escrevendo aqui numa lousa, tá bom? Eu queria, pessoal, que vocês participassem da aula, tá? Que vocês dissessem alguma coisa, não ficassem só sendo ouvintes, mas eu quero que vocês participem. Vocês vão verificar que nesse semestre muita coisa mudou para melhor, tá, pessoal? Mudou para melhor. Vocês vão ter muita tecnologia à disposição de vocês, nós vamos dar links de textos na internet, nós vamos dar livros virtuais para que vocês possam pesquisar. Nós vamos conceder para vocês e-books, hipertextos, ou seja, nós vamos ter exercícios práticos. Então, tem muita coisa nova para vocês, mas importa que vocês participem. Na nova concepção da educação superior do Brasil, né, inclusive proposta pelo MEC, o professor ele é um mero coadjuvante, né? Eu estou aqui apenas para auxiliá-los, né, no aprendizado. O foco é no aprendizado de vocês e não no meu ensino. Tá? Então, quero que vocês participem, interrompam a aula, é só clicar aí no microfone, né, e fazer a pergunta. Eu digo interromper a aula assim para fazer perguntas sobre a aula, né? Então, clique aí no microfone, fiquem à vontade para fazer perguntas. Professor, não entendi, professor, repete, professor, tal, né, para que a gente possa ter esse feedback com vocês. Ok? Então, coloquei o slide. Todos estão vendo a apresentação? Consegui colocar aí na tela de vocês esses slides? Todos estão vendo o slide? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Tá? Sim, tá, beleza. Isabela, Laísa, sim, né? Beleza. Então, vamos para o segmento. Tá aberto. Sim, eu estou ouvindo. Opa, maravilha, então. Depois do Então, vamos lá. Nossa disciplina prática jurídica em mediação e arbitragem. Lógico, entra conciliação, transação, né, aquelas outras técnicas de soluções de conflito. Tá? Vamos iniciar com a nossa bibliografia básica, né, como a gente sempre faz. Professor, qual livro eu vou pegar para estudar mediação e arbitragem? Eu adianto para vocês que tem bastante
bastante doutrina. A mediação e arbitragem, como eu falei para você, está em voga. Então, todo mundo quer escrever sobre mediação e arbitragem. Temos diversos livros aí, diversas doutrinas, né, diversos autores escrevendo sobre mediação e arbitragem. Tá? Eu trouxe aqui para vocês umas referências, algumas, que inclusive possuem na biblioteca de vocês. Tá? Eu ainda não consegui vincular a biblioteca com o AVA, mas assim que eu colocar, vocês vão clicar em cima do link da biblioteca A e vão lá buscar o livro virtual, né, para assim ter acesso a ele também. Eu vou conceder também para vocês excertos, né, de livros, né, para que vocês possam também pesquisar. Uma das nossas formas de trabalho durante esse semestre vai ser vocês fazerem leitura complementares à disciplina para poder também aumentar o conhecimento. Tudo bem? Então, vamos ver as nossas bibliografias. Aquelas que eu trouxe, que separei para vocês, não que sejam as únicas, ou as básicas, ou as que eu uso. Eu utilizo praticamente todas, tá? Gosto muito de ler, e quando eu não estou fazendo nada, que é bem raro, eu estou lendo também para poder atualizar um pouquinho na doutrina, tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu coloquei para vocês aqui o curso de arbitragem do Francisco José Tchali, né? Ele fala da arbitragem por excelência, mas também fala da mediação e da conciliação, tá certo? Ele dá um foco maior na arbitragem, mas ele fala também da mediação e conciliação. É um ótimo livro, ele faz aí esse comparato aí com a resolução do CNJ 125, né? Apesar de ser uma edição 2014, já tem aí uma edição mais moderna dele, já depois da lei de mediação, certo? Que é a lei 13.140 de 2015. Certo? Mas também é um bom livro para vocês pesquisarem quando nós estivermos especificamente falando sobre arbitragem. Tem o Luiz Antônio Scavone Júnior, que escreve o Manual de Arbitragem, e o Scavone também escreve mais um outro livro que é específico da mediação, porém eu trouxe aqui para vocês esse que ele fala da arbitragem, também cita e também trata da mediação e da conciliação. Apesar de o foco dele também ser arbitragem, ele trata o livro dele praticamente quase todas as páginas da arbitragem, e lá no final ele separa algum momento para falar da mediação e conciliação, também muito boa a didática do Luiz Antônio Scavone Júnior, tá certo? Quem puder adquirir, muito bom. Tem também o Manual de Arbitragem da Saraiva, do Luiz Fernando do Vale Almeida Guilherme, né, que é um manual específico para arbitragem também. Ele trata aí de todas as espécies de arbitragem, de quem pode ser árbitro, quem não pode, como é que se faz para ser árbitro, os requisitos para ser um árbitro. Daí ele trata da arbitragem num contexto completo, tá? Então, é um livro muito bom também para estudar arbitragem. Então, essas seriam as bibliografias básicas que eu trouxe para vocês. E as complementares ficaria por conta aí da Fabiana Marion Spengler, tá? Do José Luiz Bonzan Moraes, que tem um livro também chamado de Mediação e Arbitragem, como alternativas à jurisdição. Jurisdição, vocês sabem que é a nossa justiça comum, nossa justiça estadual, tá? Então, ele traz a mediação e a arbitragem, né, como alternativas à jurisdição. Um livro de 2012, tá? Tem a versão mais moderna? Tem. Mas esse livro, apesar de ter sido escrito antes da lei da mediação, né, já existia a lei da arbitragem desde 1996, é um livro que foca bacana a arbitragem e a mediação como essa espécie de alternativa de solução de conflito à jurisdição. Só permitir aqui a Adriana. Certo. Tem também, novamente, aí o Francisco José Tchali, né, que é o curso de arbitragem. Ele escreve também, Tchali escreve também esse curso de arbitragem, mediação e conciliação, e tem esse curso de arbitragem da RT de 2015 também, que já tratando já da nova lei de arbitragem. Tem o Cândido Rangel Dinamarca, que é o mais conhecido, né, vocês às vezes têm ele também em outras disciplinas, que é a arbitragem na teoria geral do processo, da editora Malheiros, né? Cândido Rangel Dinamarca tem uma linguagem muito boa, inclusive para acadêmico, porque ele desmistifica, ele não usa aquela linguagem rebuscada do direito, ele traz aí uma linguagem mais voltada para o mundo acadêmico, né? Para o não advogado, vamos dizer assim, e fica mais fácil a compreensão. Um ótimo livro também, se vocês quiserem adotar. Deixa eu permitir aqui a Catriele. Certo? E aí vem o Tarcísio Araújo, que é a arbitragem, conceito e pressuposto de validades, né? É um livro também bacana para estudo da arbitragem. A Ângela Oliveira, que fala dos métodos de resolução de controvérsias, né? E a mediação,
ela trata exclusivamente da mediação, deixa aí um pouquinho a arbitragem de lado e trata mais da conciliação e da mediação. Ela é a coordenadora desse livro, então um livro muito bom também para nós entendermos o passo a passo da mediação aqui no Brasil, certo? Pessoal, mas como falei para vocês, isso daqui é só um indicativo. Vocês é quem vão descobrir qual a doutrina melhor para vocês. Tá? Como é que descobre qual a melhor doutrina? Lendo. Pega o livro, dá uma lida, uma folheada. Pô, gostou da linguagem do doutrinador? Gostou do livro? Assim, compreendeu o que ele quis dizer? Adote ele como seu doutrinador, né? E assim você pode acompanhar as aulas através de qualquer uma dessas doutrinas que você escolher, ou dessas que eu indiquei, ou qualquer uma outra que vocês escolherem. Tá certo? Por quê, pessoal? Porque mediação, arbitragem e conciliação vai seguir os ditames da Lei 13.140, né, da Lei de Arbitragem também, e do CPC. Então, não tem como os doutrinadores divergirem muito nos seus posicionamentos. Certo? Então, é muito fácil da gente adquirir qualquer uma delas. Como falei para vocês, não tem muita divergência. Todos vão convergir para um ponto só. Tá? E as nossas aulas também serão assim. Eu não posso me distanciar daquilo que a doutrina está escrevendo, daquilo que a lei prevê também. Maravilha? Então, essa aí é a nossa bibliografia básica e a bibliografia complementar. Fica para vocês aí adotarem uma delas ou qualquer uma outra que vocês encontrarem nas bibliotecas e nos e-books da vida. Beleza? Então, passamos. O próximo tópico da nossa aula seria a leitura do plano de ensino. Esse plano de ensino, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês lá no AVA. Vai ficar lá para vocês consultarem tanto o plano de ensino como o quadro de atividades de toda a disciplina. Como eu falei para vocês, nós vamos ter bastante mudanças, né? Esse semestre, mudanças para melhor, mudanças boas, né? E vai ter muito mais facilidade para vocês ter acesso ao AVA e ter acesso a material complementar e material que vocês precisam. Certinho? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o plano de ensino. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Eu tenho que deixar de compartilhar, né? Interromper o compartilhamento. Agora apresentar novamente. Ó, vocês vão me desculpar, ainda estou apanhando aqui um pouquinho, né? Neste plano de aula. Deixa eu ver. Plano de ensino. Compartilhar. Muito bem. Apareceu aí na tela para vocês o nosso plano de ensino. Muito bom. Creio que está aí na tela já para vocês, né? O plano de ensino. Então, vamos lá. Nosso plano de ensino e aprendizagem. O nosso curso é Direito Bacharelado, o componente da nossa grade curricular desse semestre é Prática Jurídica de Arbitragem, Mediação e Conciliação. Nós teremos na modalidade presencial e remota, mas eu vou explicar para vocês já sabem, né, participar das reuniões acadêmicas, nós vamos ter aulas presenciais e vamos ter aulas remotas também, através das videoaulas. Professor, eu gosto de presencial, por que a gente não tem presencial? Nós temos uma lei que nos impede, né, o MEC ainda não autorizou que as universidades retornem às aulas presenciais, tá certo? E o retorno dessas aulas presenciais vai depender muito do que acontecer daqui para frente, como é que vai ficar a pandemia. Tá? Se a pandemia diminuir, se de repente aí, a gente conseguir, o Butantan conseguir uma vacina para o Covid-19, a gente se vacina todo mundo e vai lá aos abraços, né? Voltamos às aulas presenciais, todo mundo vacinado, pegou, está vacinado, não vai sentir os efeitos. Tá? Então vai depender muito de como vai se situar essa nova etapa aí dessa pandemia. Se vai melhorar, se vai piorar, pedimos a Deus que não, né? Mas, se melhorando, a gente volta às aulas presenciais, o que é desejo de todos nós, certo? Estar juntos, estar lá no quadro, né? Estar presencialmente com vocês, fica até às vezes mais fácil. Tudo bem? Então, nós vamos ter a previsão aí de uma aula presencial já no mês de setembro, uma aula no mês de outubro, 2 aulas no mês de novembro, se não me engano, está assim a programação. Mas, como disse a vocês, vai depender muito de como vai manter ou vai se situar aí a questão da pandemia. Tudo bem? O que mais? Deixa eu só colocar aqui. Nossa carga horária vai ser 72 horas, prática 52 e 20 horas de teoria. Tem a teoria também, pessoal, porque vocês nunca tiveram a disciplina de
mediação e arbitragem, né, stricto sensu. Então, vamos ter que dar um pouquinho de teoria também, apesar da disciplina ser prática, mas a maior parte dela é prática também. Temos aí o perfil do egresso. O que é que nós pretendemos com essa disciplina em relação a vocês, né, que são os egressos ou que são os discentes? Nós esperamos que vocês, como profissionais, né, formados, a partir dessa disciplina, tenham aí uma sólida formação, não só técnico-científica, mas também humanista, né, voltada para o exercício da profissão e também do exercício da cidadania. Ao término dessa disciplina, o que a gente pretende é exatamente isso. Você, com as técnicas adquiridas de conciliação, mediação e arbitragem, possa se capacitar como um profissional de direito, sabendo não só interpretar as leituras, interpretar, né, corretamente o direito, mas também possuir esse espírito de cooperação e de conciliação, né, esse ideal coletivo, né, de modo que você possa ser capaz de enfrentar situações e conflitos complexos, né, que vão exigir seu poder de conciliador. Esse é um dos objetivos da nossa disciplina. Tá? Além disso, né, capacitar você para argumentar lógica e coerentemente. Se você tem essa técnica de domina essa técnica de lógica ou essa técnica de retórica, para participação de audiência em conciliação, mediação, arbitragem, é lógico que você consegue muito mais, né, ter sucesso na tua profissão, naquilo que você escolheu, ou seja, no teu futuro profissional. Certo? Esse é o nosso objetivo, as competências que nós esperamos ao término dessa disciplina. Não só isso, mas tem diversas outras. Eu não vou ler aqui para vocês, para não ficar maçante, mas que vocês podem ler. Esse plano de ensino já vai estar lá no aba à disposição de vocês também. Certo? O que mais? A ementa da nossa disciplina. Como é que ficou a ementa da disciplina de prática jurídica de mediação, arbitragem e conciliação? Prática jurídica nas formas alternativas de solução de conflitos. Vocês vão encontrar autores, doutrinadores, que dizem que a arbitragem, a conciliação, a mediação não são formas alternativas, são formas definitivas, são formas essenciais, né, de solução de conflitos. Ele diz que primeiro tem que passar pela solução de conflito da autocomposição, da heterocomposição, da heterocomposição, para depois ir para a solução de conflito judicial. Então, pode ser que esse conceito aí tenha alguma mudança daqui para frente, né? Algum doutrinador possa conseguir mudar esse conceito aí de formas alternativas de solução de conflitos. Certo? Atividades reais e simuladas em conciliação, mediação, composição, negociação e arbitragem. E nós vamos fazer exatamente isso. Vamos ter atividades reais, inclusive estou prevendo ver se eu consigo com que vocês, no decorrer do curso, após ter as aulas básicas, né, possam assistir uma audiência de conciliação ou de mediação na prática real, em um juizado especial, ou lá no centro de conciliação do nosso fórum, tá? Fórum Sarney Costa, onde tem o nosso centro de conciliação. Vou articular junto ao juiz, né, corregedor, para ver se a gente consegue levar a turma lá para assistir uma audiência presencial, se tiver, ou que a gente possa obter autorização do link para que nós possamos assistir essas audiências virtuais mesmo, cada um assiste onde tiver, porém, em loco, certo? É uma das práticas que eu quero fazer com vocês. Eu entendo que isso desenvolve bastante o currículo do aluno e também o aprendizado. Conteúdo da nossa disciplina, nós temos aqui, num primeiro momento, vamos diferenciar conceitos, vamos expor pontos chaves entre mediação, arbitragem, conciliação. Para isso, nós vamos utilizar a aula exemplificativa, como essa que nós estamos fazendo aqui. Tá? Vamos dar modelos preparados em PowerPoint, né, como também estou fazendo com vocês. Vamos utilizar de vídeos também. E exercício prático, vamos fazer? Sim, vamos fazer exercício prático. E um detalhe que eu chamo a atenção de vocês. Nesse semestre, nós vamos ter bastante TED. Você já sabe o que é o TED, né? É o Trabalho Efetivo do Discente. Ou TDE, tá? Pode ser TED ou TDE. Trabalho do Discente Efetivo. Vocês têm que fazer atividades para complementação de nota, certo? E eu quero ver se esses trabalhos, nossa disciplina prática, eu não quero fazer avaliação, aquela avaliação tradicional, tipo 10 questões objetivas, 3 questões subjetivas, 7 objetivas. Eu não queria fazer essa avaliação tradicional. Eu queria fazer o seguinte, cada aula eu vou passar uma atividade para vocês. Essa atividade ela vale um ponto, ou vale pontos, tá?
E aí, isso vale no cômputo geral de pontos. No final do semestre, a gente soma esses pontos, né? Soma os pontos dessas atividades, e essa é a nota. Nós vamos ter cases para resolver, nós vamos assistir audiências presenciais, vamos fazer audiência simulada. Então, eu creio que vai ficar mais fácil para nós verificar essa possibilidade de avaliar, né? Não através daquela avaliação tradicional, mas das avaliações de cada aula. Tudo bem? E é por isso que eu peço já de início a atenção de vocês, para que vocês não faltem às aulas, não deixem de fazer as atividades. Pelo amor de Deus, não deixem de fazer as atividades. Tá? Seja qual for o problema que tiver. Ah, professor, surgiu um calo no meu pé. Ah, professor, a tia da vizinha, da cunhada da minha avó, que morreu há 100 anos atrás, engravidou e eu não posso ir para a aula. Tá certo? Eu quero dizer para vocês, eu não posso atender, estou em audiência. Eu quero dizer para vocês que estou em audiência, viu, gente? Ah, professor, o professor está mentindo, está dizendo que está em audiência à noite, nem tem audiência à noite. Tem, isso aqui é uma audiência. O que é uma audiência? Né? Uma audiência é uma reunião de pessoas discutindo um fim comum. Nós estamos discutindo um fim comum. Certo? Então, porque, senão, você vai perder o fio da meada e vai ficar difícil para eu corrigir essas atividades. Eu tenho que corrigir dentro da semana para já colocar a correção para vocês terem aquele feedback, aquele retorno da atividade, sabe? Onde errou, o que errou, o que poderia melhorar, né? Como eu falei para vocês, você é um mero coadjuvante. Eu vou auxiliar vocês no estudo, tá certo? Então, vocês é que serão, vamos dizer assim, os protagonistas, não eu. Eu vou só encaminhar vocês ao estudo. Vocês vão estudar o que quiser. Vocês vão estudar como desejarem estudar. Eu quero que vocês tenham total liberdade nessa disciplina, ok? Mas, para isso, eu preciso desse acompanhamento de vocês, tá? Se eu estiver lá no final da disciplina, o aluno, professor, porque eu não fiz a primeira atividade, fica difícil a gente voltar para fazer a primeira atividade, bom? Então, eu vou pedir que vocês deem atenção a esses TDS que nós vamos passar, essas atividades que nós vamos fazer, tá certo? Para que a gente possa acompanhar a sequência certinho do curso durante todo o semestre. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois, na segunda etapa, nós vamos esclarecer quem é que pode ser árbitros, quais são os procedimentos arbitrais, não só árbitros, mas também o mediador, o conciliador. Vamos utilizar aí, né, de aula dialogada, de PowerPoint também, de modelos. Vamos fazer leitura de e-books direcionado, né? Vamos ler aí também, vamos pesquisar aí também na internet, links, né, de textos da internet que a gente pode utilizar como uma leitura complementar, ou seja, nós vamos ter aí bastante atividade para nós fazermos. No outro momento, vamos conceituar e diferenciar a mediação e a conciliação, né, dentro dos seus aspectos peculiares. Vamos usar os vídeos de mediação, os vídeos de audiência de conciliação, para vocês terem uma noção. E vamos fazer uma atividade simulada de conciliação também, para que a gente possa, vamos assim, fixar o conhecimento. Essas atividades de conciliação, gente, pode ser agora, no momento da aula. Eu estou explanando aqui para vocês, de repente, pessoal, ativa o microfone, vamos participar aqui de uma reunião de conciliação, de um case aqui ao vivo, tá? E aí, 2 alunos, 2 voluntários, eu quero. E a gente faz, você é a parte A, você é a parte B, você é o conciliador. O problema é esse. Como é que nós resolvemos? Como é que nós poderíamos chegar num consenso? Tá certo? Isso aí é um trabalho efetivo também do discente, é um trabalho que a gente pode gerar nota, tá certo? E a gente permite com que fixe o conhecimento. É uma simulação prática? Também. Professor, mas nós estamos em meio virtual, como é que nós vamos fazer prática? Brasileiro dá jeito para tudo. Nós vamos dar um jeito também de fazer prática virtual, né? De fazer audiências virtuais. Olha, nós estamos tendo audiências virtuais no PJ, estamos tendo audiências virtuais em todo o judiciário. Poderíamos deixar de ter aqui também na nossa aula. Tudo bem? Por isso que é importante a participação de vocês, ok? Nessas aulas. Falando já sobre a aula, antes de continuar o plano de ensino, eu quero dizer para vocês o seguinte, nossa aula começa às 6h30, era para terminar 10 horas. Se nós levar de 6h30 até 10 horas, fica muito maçante para uma aula gravada, né? Para uma aula, ainda que ao vivo, mas vocês que vão assistir posteriormente, às vezes alguém não pode assistir no momento, vai assistir posteriormente 2h30 de vídeo. É muito complicado. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós temos 6h30, 7h30, 1 hora,
de 7h30 a 8h30, 2 horas. Né? 6h30 a 8h30, 2 horas. Então, nós levamos 2 horas de aula direto, tá certo? Gravamos 2 horas de aula, né? E das 8h30 até as 10, então 1h30, eu vou ficar disponível para vocês lá no AVA, né? Para que vocês possam esclarecer perguntas. Nós vamos instalar um chat lá de perguntas, um fórum de dúvidas, de questões, tá? Vocês podem entrar no AVA e, tendo perguntas, eu vou estar lá para responder. Nós vamos ter um feedback maior, sem estar gravando aula, tá? Vai ser como se fosse assim, 2 horas de aula, nós sentem e agora vamos conversar sobre a aula. O que vocês querem saber? O que vocês têm dúvida? O que vocês querem acrescentar? É isso. Então, fica mais fácil dessa forma. Então, nós vamos levar nossa aula até 8h30, tá? Todas as noites. E eu fico com essa 1h30 no AVA para vocês esclarecerem as dúvidas e perguntas da aula. Não que vocês não possam fazer perguntas durante a aula. Tem toda a liberdade de destravar o microfone, tá? E fazer a pergunta. A ordem do MEC, a instituição é o seguinte, o aluno é quem manda. Então, professor, eu quero fazer pergunta. Eu vou parar a aula aqui e vou responder e tirar todas as suas dúvidas. Tá? Essa é a ideia. Eu compactuo também, porque o interessante é você aprender e não eu dar aula. Tá? O interessante é você terminar o curso sabendo alguma coisa, do que eu, que já estudei, que já me formei, terminar o período, eu dei uma aula. Prefiro que vocês aprendam, ok? Então, se sintam à vontade aí para interromper a aula para fazer perguntas. Bem, no outro momento, nós vamos compreender os aspectos da lei de mediação. Tá? Eu vou trazer a lei para vocês, a lei é a 13.140 de 2015, né, como atividade, vou pedir que vocês leiam ela também, né? Em outro momento, vamos aplicar em casos práticos as teses estudadas teoricamente, tudo aquilo que nós estudamos aqui para cima, nós vamos ver na prática, e aí eu posso fazer uma videoaula com estudo de caso. Vou passar para vocês uma situação problema, né, um case 1, tá certo? Que é uma situação problema, para que vocês possam colocar nesse case, né, aquilo que nós vimos na teoria, possam argumentar, contra-argumentar, dizer a situação, dar uma solução, né, como é que aconteceria se fosse um caso real, tá certo? Depois vou dar mais um case 2, né, nós vamos fazer uma mesa redonda, vamos discutir, vamos fazer mapas mentais, vamos debater, não é isso? Para que a gente possa fixar estes conhecimentos que nós vimos aí nas aulas teóricas. Ok, pessoal? E eu creio que assim a gente pode ter uma maior fixação desses conteúdos, né? E assim a gente possa desenvolver mais também a nossa disciplina. Ok? Outro momento, teremos aí um estímulo nos alunos, né, dos discentes, nessa prática da conciliação, mediação e arbitragem, e aí nós vamos fazer uma audiência simulada, eu creio que lá para o final do semestre já estiver liberado, mas vamos ter aí algumas aulas presenciais, né? E se já estiver liberado, ou nessas aulas presenciais, nós faremos aí uma audiência simulada, ou no auditório, que é maior, para nós manter o distanciamento social, que eu creio que isso não vai ser tão de imediato que vai acabar, nós vamos ter esse distanciamento social aí por muito tempo, ou no salão do júri, a depender de como tiver a pandemia, vamos utilizar microfone e caixa de som, e vamos fazer uma simulação. Uma parte da turma vai ser o conciliador, vai ser a parte A, outra vai ser a parte B, aí vai ter os advogados das partes, né? Vai ter também aí quem vai ser o conciliador, quem vai ser o mediador, tudo bem? E depois, como falei para vocês, estou estudando essa possibilidade de nós fazer uma audiência real, né, virtual, ainda que seja virtual, em juizado especial ou no centro de conciliação. Certo? Também vale no ponto. Pessoal, tudo aqui vale ponto. Tá? Tudo aqui vai valer nota. As nossas notas, como falei para vocês, vai ser a reunião da participação de vocês em tudo isso daqui. Tudo bem? Por isso que eu repito novamente, tenham bastante atenção, participem, tá? Para que a gente possa ter este aproveitamento da nossa disciplina. Alguém tem alguma pergunta até aí, pessoal? Tá só eu falando aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Fiquem à vontade. Nando, quem mais está aí? A Ismene. Ismene sempre pergunta na aula, está muito calada hoje. Quem mais está? Adriana Oliveira, a Isabela Mary, a Keila França, a Laísa. Vamos lá, líder. Alguma dúvida?
Lindomar. Agora está tudo bem, está tudo entendido. Maravilha, então. Então vamos dar prosseguimento. Ninguém tem perguntas, damos prosseguimento. Competências e habilidades, né, que nós esperamos aqui por esse plano de ensino, esperamos alcançar, né? Nós vamos aqui seguir as diretrizes curriculares para o curso de Direito, né, que é a Resolução 09/2004 CNE, Conselho Nacional de Educação, e nós entendemos que a conclusão da disciplina por si só, ela não é tanto assim efetiva, mas considerada no contexto da prática jurídica que vocês tiveram, dos estágios que vocês estão fazendo, vão fazer, né, isso possa, assim, melhorar essa argumentação, essa interpretação, e possa valorizar aí os fenômenos jurídicos e sociais, né, aliados aí com uma postura reflexiva e de visão crítica, né, que vai fomentar a capacidade e aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica de cada um de vocês. Certo? É o que nós esperamos de competência e habilidades nessa disciplina. Os objetivos da nossa disciplina, já falamos bastante sobre ele, mas, como é uma disciplina prática, nós temos aí para objeto, né, capacitar os docentes para situações pós-formado no tocante à conciliação, composição, mediação e também na arbitragem. Hoje, amplamente difundidas, mas eu diria amplamente difundidas em todo o território nacional. Possibilitando a quê, pessoal? Que o discente tenha segurança, conhecimento e habilidade na condução das lides processuais surgidas, independente de qual lado você esteja, né? Quer seja do lado do autor, quer seja do réu. Quando eu digo isso para vocês, passar confiança, através de uma prática simulada ou de assistir uma audiência real, né, isso é de suma importância, gente, porque o que mais faz o aluno, às vezes, vamos dizer assim, ter receio de desenvolver o seu lado profissional é o nervosismo, é a falta de conhecimento. Porque, gente, você só fica nervoso a ponto de dar um branco se você não conhece aquilo, se você não tem prática daquilo. Você vai fazer o que quer que você vá fazer. Se você não tem prática, você vai ficar nervoso e vai dar um branco. Mas se você já treinou, se você está habilitado, se você já conhece, aí, meu irmão, é só morder a língua, né, para salivar a boca, né, e passar o nervosismo, e aí você faz normalmente, tá certo? Você tem aquilo ali como uma coisa mais natural. Nervoso, todo mundo fica, em toda audiência. Às vezes eu fazia sustentação oral no STJ, no STF, como fiz antes da pandemia, né, ou aqui mesmo no nosso TJ Maranhão. Não vou negar, a gente fica nervoso. A hora que coloca a toga lá que vai levantar numa tribuna, você fica nervoso, ou mesmo quando vai participar de uma audiência. Eu acho que as audiências são mais 14 anos de profissão, a gente já fica assim meio que saturado, né? Então não tem mais espaço para nervosismo. Mas é lógico que a gente dá aquele frio, né, quando vai falar. Mas se você conhece o que você vai falar, você conhece a praxe ali, você domina aquilo em questão de segundos. Você começa a falar, o nervosismo passa e você domina a situação, certo? Então esse é o objetivo, né, que você possa ter essa prática exatamente para ter esse domínio quando se deparar com uma situação dessa, independente do lado que você esteja, se do autor ou se do réu. Tem muita gente que acha, eu sou advogado do réu, eu vou só apanhar, eu estou lascado, eu vou... Não, pelo contrário, você está defendendo os direitos do seu cliente réu. Tá? Então, não importa que lado que você esteja, passivo ou ativo da ação, se você domina a técnica de argumentação, a técnica de conciliação, as técnicas de mediação, você vai conseguir ter sucesso, você vai conseguir conduzir aquela lide de uma forma que seja satisfativa, não só para você como advogado, mas também para o seu cliente. Certo? Então, passamos adiante. Proposta metodológica. Quais são as metodologias que nós utilizaremos aqui para a nossa disciplina? Já falei bastante para vocês, tá? Mas, basicamente, nós vamos ter essa sala virtual de aprendizagem lá no AVA. Eu vou gravar as videoaulas, tá, pessoal? Vou gravar essas videoaulas aqui pelo Meet, e assim que elas estiverem gravadas, eu vou colocar lá no AVA o link. Eu coloco no YouTube, né? No meu canal do YouTube, e o link eu disponibilizo lá no AVA. Esse canal vai ser específico para aluno. Não está ouvindo áudio. Catriele, eu creio que seja algum problema no teu dispositivo. Saia e entra de novo, e quando você entrar, libere o áudio. Se você entrar na sala... ela não está me ouvindo, né? Deixa eu escrever isso aqui para ela. Eu estou falando aqui e ela não está ouvindo. Só um minutinho, pessoal.
Aí entra novamente, e quando entrar, libere o áudio. Se você não liberar, antes de entrar, fica sem áudio. Eu creio que seja o problema só da Catriele mesmo. Mas ela saindo e entrando novamente, boa noite, Valdenice. Ela entrando e novamente, ela vai conseguir superar esse problema aí. Certinho? Então, nós vamos ter também, além dessa sala virtual de aprendizagem que vai estar lá no AVA, toda a aula, pessoal, vai ter lá disponível para vocês o chat para discussões, ou para dúvidas, o fórum para discussões, vai ter lá material complementar, vai ter lá, pessoal, e-books que eu vou disponibilizar, códigos que eu vou disponibilizar para vocês clicando em cima vão abrir hiperlinks de internet para vocês terem uma leitura complementar de artigos publicados na internet. Você vai ter bastante material para vocês lá em cada aula que nós formos fazer. E, possivelmente, toda aula tem um trabalhinho, um exercíciozinho, né? Uma atividadezinha para nós fazer, para nós poder fixar aquilo que nós aprendemos. Certo? Então, nós teremos aí o fórum online semanal com horário sem formato previamente existente. Esse fórum online, pessoal, eu já adianto para vocês, será nas nossas aulas. Como falei para vocês, vocês têm aqui total liberdade para destravar o microfone, tá? E poder fazer perguntas e tirar dúvidas. Eu vou interromper a aula, eu vou esclarecer qualquer dúvida que vocês possam estar tendo. Certinho? Aí temos também o fórum Tire Sua Dúvida, cada aula vai ter lá um fórum para tirar as dúvidas. Tem o fórum de apresentação, a mesma coisa. Teremos também webconferência. Essa webconferência vai ser um dia de aula. Aqui eu coloquei 2, né, no nosso plano, mas na verdade eu quero fazer 3. Eu coloquei aqui a data provável de 23 de setembro, 4 de novembro, eu creio que nós vamos ter uma em dezembro também. O que é isso? No dia da aula, pessoal, hoje não é aula. Hoje nós vamos debater o que nós aprendemos. Tá certo? Nós vamos fazer uma webconferência. Eu vou fazer perguntas para vocês, vocês vão me responder. Vocês vão fazer perguntas para mim. Eu vou pesquisar os universitários, que eu não sei se eu vou saber responder. Ou seja, nós vamos ter esse feedback aí ao menos 3 vezes durante o semestre. Nós não vamos ter aula, nós vamos só conversar, vamos só debater, vamos só esclarecer, vamos só relembrar, vamos fazer mapas mentais, tá certo? Vamos fazer mapas escritos também, para que a gente possa fixar a disciplina. E assim vocês possam ter um desenvolvimento muito maior no final do semestre. Ok? No sistema AVA, vou disponibilizar para vocês o link do material de apoio, já falei para vocês, né? Aqui eu fiz uma semana, uma previsão de um mês, de como nós faríamos na previsão de um mês, tá? Fica aí para vocês aí também. A proposta de avaliação, como eu falei para vocês, nossas avaliações terão que somar ao final do semestre 20 pontos para dividir por 2 e valer 10 em cada uma das 2 avaliações, tá? E como disse a vocês, essas avaliações, elas não serão, vamos dizer assim, não serão no método tradicional. Vai ser uma junção dessas atividades, desses TDS que nós vamos fazer, tá certo? Durante todo o semestre. Quem é o desconhecido que entrou? Não conhecer aqui o desconhecido? Bota o nome aí, desconhecido, para a gente saber quem é, menos para matar a saudade. Certo? Certo, pessoal? Então, nossa avaliação vai ser assim. Por isso que é importante que vocês não deixem de fazer nenhuma das atividades. Pessoal, perdeu uma aula, pô, pega com um colega, a aula vai estar gravada no AVA. Ai, professor, eu perdi sua aula, eu não sei como fazer. Sabe, a aula vai estar gravada. Tá? Tem lá a aula, não tem como dizer, professor, eu perdi a aula, eu não sabia que tinha que fazer. Você perdeu a aula, você pode clicar e aí assistir a aula todinha, no momento que você quiser, até na beira da praia, quando você estiver lá curtindo. Agora a praia nem pode, né, por causa da pandemia. Mas na beira da piscina da sua residência, eu sei que vocês moram, a maioria no Renascença, na Península, nos flats ali, tudo tem piscina. Então, quando vocês estiverem na beira da piscina, vocês podem abrir o celular e assistir a aula. Tá certo? Tá? E aí, poder saber que atividade que é para fazer, e assim fazer a atividade, para que vocês não percam a sequência da disciplina. Por favor. Tá bom? Professor, eu estou no interior, aqui só pega a internet na beira do lago. Vai para a beira do lago e assiste a aula, não deixe de assistir a aula, não só a minha, mas de todos os professores. Tá certo? Mês passado, professor,
Eu passei um mês sem internet. Eu passei um mês falando com o cara pelo Instagram, o cara online o tempo todo no Instagram. Que diabo é isso que CCNet só dá para Instagram, não dá para assistir aula. É meio complicado. Mas eu creio que vocês já estão em final de curso, né? O interesse é de vocês, né, em se habilitar para essa disciplina prática, também concluir ela com louvor, certo? Os recursos que nós vamos utilizar: videoaulas, como já falamos para vocês, links de livros pedagógicos, tá? Desde que tenha direitos autorais, ou melhor, desde que sejam comprados, né, para não ferir direitos autorais. E os livros que eu vou passar para vocês eu comprei e paguei, então não vai ferir direitos autorais, não. Aí eu posso ceder as partes desses livros. Link de produção textual na internet, chat, fórum de pesquisa, exercícios práticos que nós vamos fazer, avaliações randômicas, que são aquelas que nós rebuscamos todo o conteúdo para verificar a fixação, avaliações de aprendizagem, textos, apresentação em PowerPoint, hipertextos e também alguns e-books que eu vou disponibilizar para vocês, que terão também disponível para vocês nas bibliotecas. Certinho? E as referências que nós já conversamos sobre elas, né, no início da nossa aula. Essas são as referências que nós passamos aí para vocês, são as bibliografias básicas e complementares. Sobre plano de ensino, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou à disposição dos senhores. Façam, esclareçam, perguntem. Podem destravar o microfone, pode usar um chat aí também, tá? Fiquem à la vontade. E aí, pessoal, o que vocês têm para dizer da disciplina, dessa introdução? Vocês estão aí? Vamos comigo aí, com alguma coisa. Não vou pensar que eu estou sozinho aqui. Estou vendo aqui 12 pessoas na sala, mas parece que eu estou sozinho. Muito bom. Vamos lá. Então, vamos dar seguimento aqui. Eu estou utilizando aqui, eu tenho que sair dessa, né? Deixa eu ver aqui. Interromper compartilhamento. Apresentar na janela. Deixa eu pegar aqui novamente aqui o nossa apresentação. Slides. Vou colocar aqui na tela para vocês. Creio que voltou para a tela de vocês aí a nossa apresentação em PowerPoint, né? Muito bem. Então, estamos aí. Já fizemos a leitura do plano de ensino. Vamos entrar já na nossa aula inicial, na nossa aula 1, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem um chat, tem perguntas. Professor, para mim não ficou muito claro. Vamos ter aulas presenciais nos dias 23 do 9. Isabela, tem previsão, por isso que eu coloquei no plano de ensino previsto. Como falei para vocês, vai depender de como estará a pandemia. Se o Butantan conseguir uma vacina, nós se vacinarmos, nós vamos ter aula presencial até o final do semestre. Se não, nós temos aí uma possibilidade de ter uma janela para ao menos uma aula por mês presencial, ou 2 aulas por mês, mantido aí o distanciamento social, uso de máscara, álcool gel e tudo. Não temos autorização do poder público para fazer aulas presenciais. Por isso que eu coloquei aí previsão. Se nós tivermos essa possibilidade, sim, nós vamos ter ao menos uma aula presencial para a gente fazer na prática aquilo que nós estamos vendo na teoria. Na verdade, essa aula presencial, ela não vai ser um conteúdo novo, vai ser como se fosse, assim, uma revisão geral do que nós aprendemos. Por quê? Porque tem alunos que são grupo de risco. Mesmo que o poder público libere a aula presencial, esses alunos não poderão estar, né? Então, a gente não pode dar um conteúdo novo nessa aula, mas vai servir como um debate, uma mesa redonda, que nós todos vamos se reunir para discutir aquilo que nós aprendemos durante o período anterior a essa aula presencial. Tudo bem? Mas, volto a dizer, desde que nós tenhamos autorização para isso. Maravilha? Vamos lá. Das técnicas de soluções de conflito, ou de solução de conflitos, tá? Pessoal, é o seguinte, eu coloquei até no slide para vocês aí, nós temos como técnica de solução de conflitos a autocomposição ou a heterocomposição, tá? Cujas formas de solução de conflito, elas não envolvem, em estricto senso, a figura do juiz ou mesmo do judiciário.
só que elas estão cada vez mais evidentes e mais ocorrentes no nosso ordenamento jurídico, na nossa praxe forense. Tá? Por quê, pessoal? Porque a cada ano que passa, eles verificam que a evolução tecnológica ela faz com que as pessoas tenham cada vez mais acesso aos meios de informação em massa. Ora, e quando eu tenho maior acesso às informações, por conseguinte, né, eu vou alcançar cada vez mais conhecimento sobre assuntos diversos. Vocês sabem que hoje basta colocar no Google aí qualquer tipo de assunto que vocês colocar no Google, né, vocês vão ver que vai aparecer um slide, vai aparecer um vídeo, vai aparecer uma imagem, vai aparecer uma jurisprudência, vai aparecer qualquer coisa a respeito daquele assunto, tá certo? Seja lá qual o assunto que vocês colocar, alguém já comentou sobre ele, alguém vai explicar sobre ele, alguém vai dizer sobre ele. É isso. Então, hoje, essa gama de informações que as pessoas estão tendo acesso, né, faz com que elas tenham domínio, ou mais conhecimento também, sobre os seus direitos, ou seja, essa evolução da sociedade, essa sociedade evoluída, como nós colocamos aí nessa figurinha do slide, e através dessa massa de conhecimento que chega para as pessoas, faz com que as pessoas tenham mais acesso ao conhecimento dos seus direitos. Ora, e se a pessoa é mais esclarecida, a pessoa tem mais acesso, né, aos seus direitos, é lógico que isso pode parecer um paradoxo, mas não é. Vai fazer que surjam mais conflitos sociais. Aquilo que a pessoa suportava, achando que era um mero aborrecimento, quando ela tem conhecimento dos seus direitos, ela não acha mais que é um mero aborrecimento. Ela quer descer, entrar com uma ação judicial. Ela quer buscar uma guarida no judiciário. Ela quer buscar um reparo no setor, no poder judiciário. Tá certo? Ela quer fazer valer os seus direitos, de alguma ou de outra forma. Isso é ruim? Não, é bom. A pessoa ter conhecimento, ser esclarecida, é ótimo. E o judiciário está aí, e a Constituição está aí para garantir também o acesso ao judiciário, lá no seu artigo 5º. Certo? Então, isso é bom. Só que isso faz com que surjam mais conflitos sociais. Ora, com o surgimento desses conflitos sociais, por conta dessa massa de informação que as pessoas têm, né, que foi decorrente da evolução da sociedade nesses últimos anos, né, o que aconteceu? As pessoas procuraram mais o judiciário, começaram a entrar com demandas cada vez mais no judiciário. O judiciário, vocês sabem que o aparelhamento dele não é tão evoluído assim, por conta das dificuldades que o judiciário tem de efetivo, de pessoas, de material mesmo, de material humano, material físico. A dificuldade judicial é grande. Pouquíssimos juízes para a quantidade de processos que essa leva de informação de pessoas conhecedoras dos seus direitos tiveram e começaram a entrar com demandas judiciais. O judiciário não suportou, sobrecarregou, né? Praticamente parou o judiciário porque a quantidade, a gama de pessoas, né, que entraram com as ações judiciais, né, foi muito grande, foi muito vultuosa. Isso fazia com que se criasse meios alternativos de solução de conflitos. Meios esses que não passassem pelos trâmites normais de um processo judicial e que fossem uma espécie de incentivo para que as próprias partes, os próprios litigantes, criassem uma solução para esses seus problemas, para esses seus imbróglios. É isso. Às vezes, pessoal, briga de vizinho, às vezes um caso simples vai para o judiciário e lá fica 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. É isso. As pessoas nem lembram mais do processo, nem lembram mais do que aconteceu para chegar. Chega da audiência de seu julgamento, doutor, eu não lembro mais, faz tanto tempo. E lógico, não estou aqui culpando o judiciário por isso, estou culpando aqui a máquina toda que não aparelha o judiciário com equipamentos suficientes, né, para que ele possa fazer frente a essas demandas. Infelizmente, é desse jeito. Tá certo? Bom, com essa tentativa de criar soluções, né, para desafogar o judiciário, nós tivemos aí, em setembro de 1995, a criação dos juizados especiais, né, através da Lei 9.099, de 95. Tá? A criação dos juizados especiais foi uma tentativa de diminuir a carga processual do judiciário e permitir com que as partes pudessem resolver suas situações de forma célere, informal, oral, né? Pudesse resolver todas as suas pendengas sem ter que acompanhar um processo na justiça comum, né? Que muitas das vezes é um processo formal, né? Tem um linguajar rebuscado, a pessoa tem que estar com um advogado. O juizado
especial, você não precisa ter um advogado se a tua causa for até de 20 salários mínimos, a grande maioria certo? Então não precisa nem ter um advogado, você pode litigar lá pessoalmente sem advogado. Então a criação dos juizados especiais foi uma tentativa de desafogar o judiciário. E eu digo para vocês, 96, 97, 98, 99, desafogou muito. As pessoas não buscavam mais justiça comum. Ia lá no judiciário, no juizado especial, no seu próprio bairro, né? É muito mais fácil ir lá de forma oral, sem auxílio de advogado, expunha o seu problema, a sua pendenga, né? O que ela pretendia, e aí era marcada a audiência, é marcada a audiência, tem a audiência, o juiz ali, tem um conciliador para tentar conciliar, tem também um juiz ali para solucionar aquela litígio. Então, por um certo tempo, o juizado especial foi uma solução muito boa, né? Realmente aquelas lides de menor potencial ofensivo, que não era necessário ir lá para o juiz da justiça comum, fazer contestação, alegações finais, réplica, sentença, isso de 5, 6 anos. Essas demandas passaram a ser resolvidas muito rapidamente pelos juizados especiais, tá? De uma forma célere e de uma forma também bem informal, né? No juizado especial, a pessoa pode entrar lá de seu chinelinho e tal, que no fórum não possa mais, não tem aquela formalidade, né, de um fórum, o juiz não vai estar lá de toga, né, não vai ter essa formalidade toda. Até mesmo o linguajar, né, de quem participa de uma audiência de juizado especial, ele é diferenciado, tá? Não é voltado para a advocacia, é voltado para a parte. A parte tem que compreender o que está sendo dito ali naquela audiência. Certo? Muito bem, só que não durou muito tempo a alegria, pessoal. Eu digo para vocês hoje, olha, não falando mal mais uma vez do judiciário, mas já falando, né? Às vezes a gente marca a audiência para juizado especial do ano que vem. Bem que não, nós estamos em agosto, está indo tudo para o ano que vem, mas em janeiro. Você entra com uma ação em janeiro e a audiência já fica marcada para o ano seguinte. Tá certo? Ou seja, esse princípio aí da celeridade, esse princípio aí está bem mitigado. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, essa evolução tecnológica, essa massa de conhecimento fez com que as pessoas, cada vez mais, tenham conhecimento dos seus direitos. E, ora, mesmo com o juizado especial, elas não entraram na justiça comum, mas estão massificando agora a entrar nos juizados especiais. Então, o juizado especial também não tem um aparelhamento suficiente para receber todas as demandas, né? E assim dirimir bem rápido, certo? O procedimento previsto na Lei 9.089 é muito bom, só que o juiz não consegue fazer isso. Né? Para isso, ou para que ele pudesse dar uma sentença em audiência, e audiência de conciliação, instrução e julgamento, e sentença, tudo num ato só, como prevê a Lei 9.099, né? Precisaria que ele fizesse 3, 4 audiências no dia. Tem dia que tem 20 audiências, então não dá, sempre fica para posterior. Isso faz com que as audiências vão se delongando, se protraindo no tempo aí também, e viu-se que o juizado especial não é mais a solução específica para desafogar o judiciário, né? É de forma a possibilitar uma rápida duração do processo, certo? E aí foi que em 2015, né, apesar de que não em 2015, mas em 1996, um ano após a criação da Lei dos Juizados Especiais, né, se criou a Lei da Arbitragem, certo? A Lei da Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 1996. Vou escrever para vocês aqui no chat, tá? Então, Lei da Arbitragem, Lei da Arbitragem, é a Lei 9.307, Lei 9.307 de 1996. Essa é a Lei da Arbitragem, tá certo? É a Lei da Arbitragem. Então, eu vejo que ela é de 96. Essa lei ela vem tratando de todo o sistema arbitral, de quem pode ser árbitro, quem não pode, como é que seriam os procedimentos arbitrais, tudo isso aí está previsto nessa lei de arbitragem. Tá certo? Uma tentativa também de já desafogar os juizados especiais, não só a justiça comum, mas também os juizados especiais. Mais recente, foi criada aí a lei, isso em junho de 2015, a lei 13.140 de 2015, vou escrever aqui, ó, lei da mediação, é a lei 13.140 de 2015, certo? É a lei da mediação, né? Essa lei, que pese ela tratar da mediação nos meios da administração pública,
tá? Ela se aplica a todo meio de mediação, tanto judicial como extrajudicial, certo? E o nosso CPC também, de 2015, né? Eu diria para vocês que praticamente ele institucionalizou a mediação e arbitragem, tá certo? Nosso CPC de 2015, ele vem trazendo aí diversos artigos regulando a mediação e arbitragem, tá certo? Vem trazendo aí diversos critérios, né, diversas regulamentações, tanto para mediação e arbitragem, né, facilitando, tentando forçar, né, que as causas se resolvam através da conciliação e não vá aí para um julgamento de instrução processual, né, que demora muito tempo, que faz com que, né, os processos demorem, as partes acabem desacreditando até mesmo do judiciário. Certinho? Então, o nosso CPC também, ele vem aí regulando, né, essa arbitragem, a mediação e a conciliação. E é lógico, gente, quando eu falo aqui para vocês da Lei 9.307, de 96, e a Lei da mediação de 2015, CPC 2015, não quer dizer que esses institutos surgiram só agora, tá? Cuidado, eu não estou dizendo isso para vocês, que esses institutos surgiram somente agora. Não, são antiguíssimos, né? A mediação, a arbitragem são bastante antigos. Eu diria para vocês que até mais antigo do que a gente pode imaginar, tá certo? Por exemplo, poderia referir para vocês, poderia dar aqui um exemplo para vocês do Pentateuco bíblico, né? Se vocês estiverem lendo Scavone Júnior, ele cita aí o Jacob Dollinger, né? E ele cita exemplos de arbitragem ainda do Pentateuco bíblico, quando Labão e Jacó fizeram lá um pacto de arbitragem para que Jacó pudesse ter direito às duas filhas de Labão. É isso? Ele trabalhou 7 anos por uma, e depois mais 7 anos por outra. Fica aí o exemplo aí para os garotos aí, né, da turma aí, ó. Jacó teve que trabalhar 14 anos para o pai das noivas, isso de graça, né, para poder ter o direito de casar com as meninas, tá certo? De casar com Leia e com Raquel, não é isso? Então, isso foi um pacto de arbitragem, foi uma arbitragem que foi feita. Arbitragem, não, perdão, uma mediação, né, que foi feita entre eles. Vou já explicar para vocês por que foi mediação. Também temos Esaú e Jacó, quando Esaú e Jacó fez aí o pacto, né, de ceder a primogenitura para Jacó. Temos aí o caso também, isso só do Pentateuco bíblico, né, de Abraão e Ló, que eles aí foi uma arbitragem, né, que se usaram de um terceiro, né, que eles fizeram para se separar, cresceram tanto e ricaram tanto que a terra não podia conter mais a riqueza deles. Então eles decidiram se separar e aí foi feito um pacto arbitral também, né, para que um fosse para a esquerda, outro para a direita. Ou seja, o direito romano também, gente, se vocês estudaram direito romano, se gostam de direito romano, é recheado de ideias voltadas para mediação e arbitragem. Então, isso não é novo, isso é bem antigo, tá certo? Inclusive no Código de CPC de 73, tinha já a previsão do laudo arbitral, né? Só que o laudo arbitral tinha que ser homologado pelo juízo, né? Tinha que ser homologado pelo judiciário. O laudo arbitral ainda existe, só que não tem mais essa obrigação de homologação pelo judiciário. Acabou com essa obrigatoriedade aí de homologação pelo judiciário. O árbitro tem total poder para sentenciar, né, fazer o laudo dele e acabou, certo? Inclusive, eu pediria até que vocês anotassem esse artigo aí, 485, inciso 7º, vou escrever aqui para vocês. Artigo 485, inciso 7º, do CPC 2015, do CPC. Esse artigo, pessoal, ele vem incentivando, né, tanto a mediação e a conciliação, e ele vem dizendo explicitamente lá no inciso 7º que o juiz ele é incompetente para decidir uma lide em que nessa lide tem uma cláusula de convenção de arbitragem, tá certo? E essa cláusula não foi passada ainda pelo árbitro. Então, imagina só vocês, uma empresa, duas empresas que contratam
né, e nesse contrato tem uma cláusula de convenção de arbitragem. Há uma demanda nesse contrato, há um descumprimento contratual, e uma das empresas ingressa no judiciário, tá, com uma lide para fazer executar aquele contrato. Só que nesse contrato tem uma cláusula de convenção de arbitragem. Ora, se a cláusula de convenção de arbitragem não foi obedecida, ou seja, não foi levado para o árbitro, o judiciário ele é incompetente para analisar essa ação. E o juiz ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito para que as partes possam procurar primeiro o árbitro. Olha só o incentivo à arbitragem que o nosso CPC de 2015 traz no bojo da redação de seus artigos. Vamos ler o artigo 485? O 485 diz assim, ó, o juiz não resolverá o mérito quando, sétimo, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer a sua competência. É isso que diz aí o nosso 485, inciso 7º do nosso CPC. Então, observem que a solução do processo desse que desrespeitou a competência do tribunal arbitral é a extinção dele sem resolução de mérito. O juiz não aprecia o mérito e extingue o processo. Certo? Dada a importância da arbitragem no nosso ordenamento jurídico nos dias de hoje. Tá certo? Ora, se o nosso CPC, se o nosso ordenamento jurídico está modificando, né, no sentido de adequar a convenção, a arbitragem, a mediação, a conciliação, imagina nós, os currículos das faculdades também tiveram que se adequar. Nós temos que acompanhar a evolução social, a evolução do direito. É por isso que vocês estão tendo essa cadeira de 72 horas de mediação, conciliação e arbitragem que não tinha no currículo de vocês antes, não tinha na grade curricular anteriormente. É uma novidade e nós estamos apenas seguindo, né, as novidades trazidas aí pela nossa legislação e pelo nosso ordenamento jurídico também. Ok? Gente, eu queria que vocês compreendessem já de início que a ideia da conciliação, da mediação, na formação do caráter de vocês, na formação de vocês pós-formados, né, egressos do Flores, no meio do campo de trabalho, no mercado de trabalho, a ideia de nós praticar mediação, conciliação, muitas das vezes tirar aquela mistificação que tem de que o advogado bom é aquele advogado que briga e que não aceita e que vai até o final, vai até o STF, mas não abre mão do seu posicionamento, porque vamos dizer assim, a zona de conforto do advogado é realmente o litígio. Ele está confortável numa audiência de seu julgamento, fazendo perguntas para as testemunhas, argumentando com o juiz, argumentando contra a parte. Isso é a zona de conforto do advogado, isso é natural. Só que, na nossa modernidade, pessoal, o bom advogado, sabe qual é? É aquele que resolve uma lide rapidamente. Aquele que resolve uma lide muito rápido, uma demanda rápido, esse é o bom advogado. Sabe por quê? Porque o teu cliente, ele vai dizer assim, pô, caramba, eu tenho um amigo que está há 6 anos na justiça para resolver um problema e não resolveu ainda. Esse meu advogado, 6 meses, ele acabou o problema, resolveu o problema. Tá certo? E ele vai dizer isso para os seus amigos. E esses amigos vão dizer para os amigos dos amigos. E dali a pouco, você, advogado, rápido, celery, né, está com uma carteira de cliente enorme. Tudo por indicação daqueles que você trabalhou rapidamente. Tá certo? Qual a melhor forma? Qual a forma mais rápida de resolver um litígio processual? É a conciliação. Quando você faz uma transação, a transação, gente, é o resultado da conciliação. Né? Quando você concilia, quando você faz um acordo, pessoal, você resolveu o problema do teu cliente. E resolveu com satisfação ainda. Tá certo? Professor, mas aí o advogado vai ganhar menos, porque se o processo for muito longo, ele vai cobrar por mês, vai ganhar mais. Pessoal, tira isso da cabeça. Você ganha pela quantidade de clientes. Você resolve um problema do teu cliente rapidamente, você tem mais 10 clientes na fila. Agora você resolve um problema em 10 anos, até se arruma outro cliente para resolver o problema dele, né? Demorando desse jeito. Não, aquele advogado ele demora muito. É complicado. Tá certo que há lides que não dá para compor, não tem como compor, e a demora não é do advogado, a demora muitas das vezes é do judiciário, porque o advogado ele tem prazo para cumprir, você não pode perder prazo, então assim que sai o prazo para ele, cumpre. Mas normalmente, pela alta demanda dos processos judiciários, às vezes se atrasa, se delonga muito o processo por conta da praxe forense, certo? Mas se você pode resolver o processo numa conciliação,
Isso é ótimo, tá certo? Então, gente, tem advogado que ele vai para a audiência já armado, mas não armado eu vou dizer assim, de armas, revólver, de faca, de armas brancas, de arma de fogo, não. Armado de espírito, ele vai para brigar, e vai para, entendeu? Perdendo tempo, perdendo tempo. Tá certo? Você tem que ir preparado juridicamente. Você tem que ir preparado juridicamente, você tem que ter conhecimento do que você vai fazer, do domínio daquela situação, mas com o teu coração aberto, o espírito aberto para conciliação. Certo? Dúvidas até aí? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Está com vergonha? Não tem? Não, não, gente. Tem perguntas? Estamos tranquilos até aí? Podemos levar até 8h30 para nós encerrar? Muito bem. Tudo tranquilo. O Nando salvou a pátria aí. Quem foi a Ismene também, né? Salvou a pátria. Então vamos lá. Vamos levar mais um pouquinho aqui para nós encerrar 8h30, tá? E como falei para vocês, se alguém não estava aqui quando falei, de 8h30 até as 11, até as 10, perdão, eu vou estar lá no AVA disponível para que vocês possam esclarecer dúvidas, perguntas pelo fórum, pelo chat também. Tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos, durante esse semestre, vamos estudar as 3 espécies mais comuns de solução de conflito: a arbitragem, a mediação e a conciliação, tá? Nós vamos ver também na prática, pessoal, métodos de argumentação, de retórica, de contra-argumentação, que vai possibilitar um aguçamento do raciocínio de vocês diante de um case prático, ok? Vamos também explorar, isso aqui não está na disciplina, isso aqui eu vou dar de grátis para vocês, um curso que eu fiz, né, está com uns 2 anos, técnicas corporais para empatia e técnica de persuasão, tá? Ô, professor, como assim técnicas corporais? Se vocês souberem o tanto que expressão corporal modifica o sentimento da outra pessoa que está do outro lado, às vezes a pessoa cheia de ira, cheia de revolta, tá? Vocês não imaginam o quanto isso faz, o efeito que faz. Às vezes uma palavra que você direciona a pessoa, tá certo? Você muda completamente o sentimento que ela tem. E eu vou trazer lá no finalzinho do curso alguma dessas técnicas para vocês, que a gente utiliza no dia a dia também, tá certo? Uma vez eu fiz uma besteira no trânsito e uma mulher parou do meu lado. Gente, essa mulher me xingou de tudo quanto foi nome. Aí eu fiquei só olhando para a cara dela. Eu tinha feito a besteira mesmo, né? Não vi ela, fiz uma fechada nela. Aí a hora que ela parou de me xingar, eu falei assim para ela: a senhora me perdoa por eu ter te fechado? Não foi porque eu quis. Vocês acreditam que a mulher quase chora? Ela desarmou na hora, ela ficou sem expressão, ficou assim, sem saber o que fazer. Ela achou que ia xingar ela também, que eu ia mandar ela para aqueles lugares. Não, eu agi totalmente diferente. Na hora que eu agi diferente, completamente antagônico ao que ela estava sentindo, ela se desarmou, ela quebrou na hora, na verdade. Entendeu? Então, isso às vezes são técnicas que você chega numa audiência de conciliação, imagina só vocês uma audiência de família, um divórcio, né, que está lá na conciliação ou na mediação para o mediador tentar colocar um acordo no divórcio. Se você chega desarmando as partes espiritualmente, você consegue um acordo ali rapidamente. Certo? E a gente utiliza essas técnicas também, né, no nosso dia a dia, na nossa profissão. E eu vou passar para vocês algumas delas também no decorrer do nosso curso, tá, para que a gente possa ir aí também trabalhando essa parte aí também. Tranquilos? Então, passamos em frente. Vou passar aqui o slide para vocês. Esse nosso próximo slide, eu trouxe aqui os meios mais usuais para a solução de litígio. Tá? Como falei para vocês, nós temos aqui a autocomposição e a heterocomposição. Tá certo? Vou tentar tirar aqui para sair da frente esse bagulho. Oxi. Pronto. Esse aqui acho que não vai atrapalhar, não. Então, nós temos a autocomposição e a heterocomposição, certo? A autocomposição, pessoal, ela é formada pela conciliação, pela mediação, pela transação que está prevista lá no artigo 840, né, do Código Civil. Lógico, a transação, como eu falei para vocês, é o resultado da mediação, o resultado da conciliação. Quando você concilia, você transaciona. Tá? Mas o CPC, no artigo 840, ele traz aí uma especificação para transação, tá certo?
Então, eu coloquei aí como uma espécie de autocomposição também, certo? E a heterocomposição, gente, ela é formada pelo Estado através do Estado juiz, da jurisdição, né, que vocês estudaram na MPGP, né, e também em prática civil, né, onde é a justiça comum, o judiciário em si, ok? Através do Estado. E também a arbitragem como uma espécie de jurisdição privada. Tá? Nós temos aí a arbitragem como uma espécie de jurisdição privada, certo? É onde nós temos de um lado o Estado e de outro a jurisdição privada através da arbitragem. Tá? Observem aí que na autocomposição eu estou junto, estou dentro de uma mesma jurisdição. Na heterocomposição eu tenho aí o Estado de um lado e a arbitragem do outro, porque a arbitragem não é feita dentro do judiciário. Nós temos os tribunais arbitrais, nós temos aí os fóruns arbitrais, né? Nós temos as varas arbitrais, as sessões arbitrais, tá certo? E de forma independente mesmo. Ok? Nós vamos ver cada uma dessas formas, esses meios de solução de litígios, tá certo? No decorrer do nosso estudo. Vamos começar aí com a mediação, né? E a mediação e a conciliação. Só fazendo um lembrete para vocês, pessoal, os doutrinadores, a nossa doutrina, normalmente ela chama esse sistema de conciliação, de mediação, ou seja, sistema de autocomposição, sistema de heterocomposição, de sistema de justiça multiportas. Se vocês ouvirem essa expressão em algum doutrinador, né, essa expressão, sistema de justiça multiportas, quer dizer que é a possibilidade de você abrir mais portas do que simplesmente o judiciário. É a possibilidade de você solucionar as lides, as pendências, fora do judiciário, ou não utilizando do judiciário estricto sensu. Certo? Então, por isso que a doutrina chama de sistema multiportas. São várias portas que você tem para abrir, para bater e abrir e resolver o teu problema, além da porta do judiciário. Também chama a atenção de vocês que não é porque existe esse sistema multiportas que o judiciário fica obstado de intervir numa lide, tá certo? Se a parte quiser procurar o judiciário. Não. É o princípio da inafastabilidade do judiciário previsto constitucionalmente, tá? Não permite que o judiciário se obste de analisar qualquer lide, tá? Mas é uma possibilidade que as partes têm de abrir outras portas além do próprio judiciário para resolver rapidamente, tá certo? E decidir as suas lides também. Ok? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo pela autocomposição, está previsto aí no CPC e também no Código Civil, e também na lei da mediação, também na lei de arbitragem, tá? E depois nós vamos se deter aí na arbitragem. Eu trouxe para vocês aí no slide a mediação e a conciliação e trouxe de início o artigo 3º, né? Parágrafo 3º do nosso CPC, tá certo? Nosso CPC. Pessoal, na esteira dos acontecimentos modernos, né? O nosso CPC, ele pretende fazer com que as partes possam chegar a um consenso sem os trâmites processuais convencionais. Muitas vezes formais, muitas vezes rigorosos, tá certo? Então, o que o nosso CPC pretende? Permitir com que as partes cheguem a uma solução rápida, eficaz, satisfativa, tá certo? O CPC entende que essa satisfação efetiva das partes, ela pode se dar de um modo mais intenso, mais pleno, mais satisfativo, se essa solução é criada pelas partes e não pelo juiz. Veja bem comigo. Vou fazer um pouquinho de prática aqui. Olha só como eu vou expor para vocês. Olha como eu vou expor para vocês verem e deixar o sentimento entrar dentro de vocês, para ver se vocês dizem se eu tenho razão ou não. Se a minha argumentação tem razão ou não. Uma lide que é resolvida pela conciliação. Como serão as expressões da parte pós-solucionada aquela lide? Ponto 1. Ponto 2. Uma lide que é solucionada pelo juiz, pelo Estado juiz. Quais serão as expressões utilizadas pelas partes pós-sentença, ou seja, pós-solução daquela lide pelo juiz? Vejam bem. A parte vai dizer assim:
Imagine vocês, ela conversando com um amigo. Ah, eu resolvi meu problema. Eu resolvi fazer um acordo, fiz lá o acordo, ficou bom para mim, eu já paguei o acordo, já acabou com esse problema. Resolvi o problema. Olha só como é que ele diz. Eu resolvi o problema. Não, eu fiz um acordo. Eu resolvi o problema. Foi bom para mim, foi bom para outra parte, nós resolvemos e acabamos com esse problema. Essa é uma expressão. Agora, a expressão daquele que tem a lide solucionada pelo Estado juiz, pelo juiz. Ah, o juiz determinou. Ah, o juiz sentenciou. Ó, o juiz lá mandou que fizesse assim, mandou que fizesse daquele jeito. Vocês conseguem captar o sentimento de uma parte e da outra? Essas duas situações hipotéticas? Ah, foi a sentença que mandou. Ah, eu paguei porque o juiz mandou. Eu só paguei porque deu a sentença lá, senão eu não pagava. Voltando anteriormente, não, eu fiz um acordo, paguei e já estou livre desse problema. Vocês percebem que o sentimento de satisfação das partes, quando tem um acordo, uma mediação, uma conciliação, é muito maior do que aquele sentimento da parte que cumpre uma obrigação determinada pelo juiz? Vocês conseguem captar essa mensagem? Né? Então, veja bem, isso é verdade. A parte ela sente muito mais prazer em cumprir um acordo quando ela resolve compor, quando ela resolve conciliar, e isso é dado em números, em gráficos, né? Geralmente, os acordos não são descumpridos, geralmente se cumpre até o final, e geralmente a sentença ela tem que buscar uma execução forçada, porque a parte cumpre um, depois não cumpre mais, e larga de mão, e aí vai ter que peorar bens e tal. É verdade, tá certo? Então, quando eu digo para vocês que a solução satisfativa é sempre melhor, né, através de uma composição, é exatamente por esse sentimento de satisfação que a parte tem quando ela própria resolve conciliar e fazer um acordo e resolver o seu problema. Certinho? Pessoal, fique à vontade para discordar. Professor, eu discordo. Tá? Nós estamos aqui num debate, tá certo? Aqui nós estamos numa equipe e não numa eu-equipe. Eu só digo que eu acho e vocês balançam a cabeça. Vocês têm que parar com isso. Vocês são estudantes universitários, vocês estão em 10º período. Estão se formando em direito. Vocês têm que ter argumentação própria. Vocês têm que ter raciocínio lógico próprio. Vocês têm que ter um posicionamento próprio, deixar de estar balançando a cabeça pelo que houve no jornal, pelo que chega no ouvido de vocês. Vocês têm que ter o posicionamento empírico de vocês próprios. Tá? Isso também faz parte do desenvolvimento acadêmico do profissional do direito. Ele vai aplicar o direito. Olha, se você é acostumado a balançar a cabeça porque a mídia disse uma coisa e você, é verdade, né? Quando você estiver numa audiência, o que a outra parte serve, você vai, é verdade mesmo, o advogado, nossa, o advogado ele está dizendo que eu estou errado, ixi, eu estou errado mesmo. Porra, perdão da expressão. Você tem que ter uma argumentação própria, você tem que ter um posicionamento próprio seu, tá? E você defender o teu posicionamento, certo? Então, se eu estou aqui só eu falando, vocês têm total liberdade aí para interromper. Não, professor, será que não é de outro jeito? Será que a gente não... Né? Fiquem à vontade. Lógico, se concordar comigo, maravilha, a gente passa para frente. Mas eu não vou ficar chateado de alunos. Não, professor, eu não concordo. Desde que defenda o seu ponto de vista também, a gente possa debatê-lo, né? Eu não tenho problema nenhum, tá certo? Em debater o ponto de vista do acadêmico aí, tá certo? Vamos em frente. Vamos em frente. Então, diz lá o artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. Leremos ele. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, destaque aí no código de vocês, esses outros métodos de solução de consensual de conflitos. Observe que o nosso código ele não trata da arbitragem, porque é uma lei específica, tá? E é heterocomposição, né? É extraprocessual, extrajudiciário, certo? Então, ele não trata, mas ele abre espaço também para a arbitragem, tá? Quando ele fala aí, ó, e outros métodos de solução de conflitos, pode ser a arbitragem, pode ser a transação, pode ser qualquer outro método de solução de conflitos, tá certo? Diz lá o artigo 3º, parágrafo 3º, deverão ser estimulados por juízes, e eu grifei aí juízes, advogados, grifei advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O que quer dizer esse artigo 3º aí, quando ele fala em estimular a conciliação, a mediação pelos juízes, pelos advogados? Porque muitas das vezes, pessoal, você tem condição como advogado
de resolver uma pendenga sem entrar no judiciário. Às vezes, quando o cliente te procura no teu escritório, não sei se vocês lembram das aulas do semestre passado de prática jurídica civil, que nós começamos, né, estudando desde a formação do escritório, de como receber o cliente, né, de como argumentar, ouvir o cliente, certo? Do que fazer depois que você ouve o cliente. Nós começamos estudando desde aí, vocês lembram, né? Quem fez prática jurídica comigo, né? Então, às vezes você ouve a história do seu cliente e fala assim, pô, será que eu não consegui resolver isso aqui com uma ligação para outra parte? Ai, professor, mas aí o advogado, os honorários ele vai cobrar de acordo com a tabela da OAB se ele entrar com processo judicial. Falei para você já, esquece disso. Você consegue solucionar rapidamente a lead, você vai ter muito mais clientes, você vai ter muito mais rotatividade, tá certo? Na tua carteira de clientes e de processo que você tem também, tá certo? Então, você pode, muitas das vezes, tentar uma conciliação muito mesmo antes de entrar com o processo, estimular a parte da conciliação antes do processo. Ou, como diz o finalzinho do parágrafo 3º, já depois do processo em trâmite. Às vezes, é cabível o advogado chegar para o cliente e falar assim, nós estamos em audiência de julgamento, o juiz vai perguntar se tem uma hipótese de conciliação. Eu quero perguntar o seguinte, se nós fechássemos um acordo, talvez ficasse bom para você. Sabe por quê, gente? Porque, às vezes, um acordo nem tão bom, às vezes, é muito melhor do que uma sentença condenatória. Às vezes, é muito melhor do que uma sentença péssima. Às vezes, um acordo meio ruim é melhor que uma sentença completamente ruim. Então, isso você tem que orientar teu cliente. A gente tem chance de ganhar? Tem. Eu vou lutar para isso? Vou. Mas tem esse ponto, tem esse ponto aqui que o juiz pode se basear e haver uma condenação. Se houver uma condenação, vai ter juros, correção monetária e tal, vai ter cargos, custas processuais, honorários sucumbenciais. A gente pode fazer um acordo nesse sentido, tá certo? Desconhecido, o áudio está baixo, deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês, deixa eu ver se consegue melhorar. Vejam se melhorou o áudio. Certo? O Emerson, muito bom, Emerson. Então, vocês podem tentar essa conciliação mesmo no curso do processo, tá certo? Mesmo no curso do processo, podem já tentar essa conciliação, informando o teu cliente dos benefícios de um acordo. Essa semana, uma cliente minha recebeu um alvará de um processo de 2013, né? De 2013. Só um minutinho, pessoal. Ismene, a Laísa estava na sala, eu acho que ela saiu e deve estar tendo algum problema na própria máquina dela, porque o link ele não mudou. Deixa eu ver se eu mando para ela novamente, mas é o mesmo link, não muda o link. Certo? Deixa eu só remeter para ela aqui novamente. Isso. Professor. Oi. É a Catriele falando. Sim. Só uma observação ao que o senhor tinha dito anteriormente, que o senhor falou que na maioria das vezes é muito mais fácil, né, o cliente ele conseguir um acordo meio que, né, não tão positivo do que entrar com uma ação judicialmente. Mas o que acontece, na maioria das vezes que a gente, né, vem verificando, é que o cliente ele já vem de várias tentativas, né, com aquela pessoa de tentar ou então um pagamento, um acordo, e ver realmente o judiciário como a última forma, né? É muito difícil você ir para uma audiência, assistir uma audiência que a parte ela queira um acordo, porque já tentou isso informalmente entre eles, né? Sem que tenha essa pessoa ali, né, arbitrando, né, esteja ali mediando aquela situação. Então, o senhor falou que muitas vezes é melhor esse meio de solução de conflito. Mas, assim, eu acho que, na realidade, na maioria das vezes, não acontece, né? Eu não sei porque eu não participo muito, participei de algumas. Não tenho um conhecimento, assim, tão amplo quanto o seu, né? De experiência. Mas as que eu vivenciei, que eu participei, a maioria delas, elas já diziam não, eu não quero. A primeira resposta, não quero. Eu não quero isso, eu quero mesmo, eu quero partir logo, entendeu?
pro ataque, eu não quero isso, porque já tentou várias vezes antes de iniciar, né, aquela situação, já tentou resolver e não conseguiu. Certo. Catrelli, veja bem, será que esses advogados, dessas audiências que você participou, eles leram o artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, quando fala em um advogado estimular? Não é que o advogado vai impor e nem vai obrigar o cliente, mas ele vai estimular. Às vezes o cliente chega na audiência e fala, não, eu não quero acordo, porque ele não foi orientado pelo advogado. Ele não foi estimulado pelo advogado na conciliação. O advogado não esclareceu para ele os benefícios de conciliar ou não, e os prejuízos que pode acrescer a ele uma não conciliação e uma delonga do processo. Então, é exatamente isso que o parágrafo 3º do artigo 3º diz. É esse dever de estimular o cliente, de dizer para ele, de expor para ele os benefícios de ele conciliar ou não. Porque, às vezes, até o judiciário peca muito. O juiz ou o conciliador nem tanto, que a função dele é essa, mas quando chega numa audiência de juízo, diz assim, as partes têm proposta de acordo? Não. Então vamos para a instrução. Ele não informa as partes dos benefícios do acordo ou não. Tá certo? Então, essa falta de estímulo é que o artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, quer evitar. E quando eu falei para você assim que a gente deve orientar, é lá na parte finalzinha do parágrafo 3º, diz assim, mesmo do processo judicial em trâmite, né? Então, mesmo que você já esteja com o processo judicial em trâmite, você deve estimular o teu cliente. Às vezes, para entrar com a lide, ele não quer nem saber. Não, doutor, eu quero descer, é o rei mesmo, vou até o final. Ele está bravo, ele está ali no calor da emoção. Mas aí o processo você dá a entrada, aí vem a contestação, né? Aí você faz a réplica. Na contestação, você já vê que não é bem aquilo que o teu cliente te disse. Você já tem uma outra visão do processo. Aí você vai fazer a réplica. O cliente, quando ele chega na frente do juiz, na frente do conciliador, ou chega no judiciário, se tem uma audiência de conciliação, uma possibilidade da conciliação, ele já vai ver com outros olhos, já não está mais naquele calor da emoção do acontecimento. Ele já raciocinou direito, ele já foi orientado pelo advogado. É o momento que o advogado chegou para ele e disse assim, olha, a situação é essa, você me disse isso, mas a outra parte disse isso, tá certo? O juiz, ele pode tomar esse posicionamento, pode tomar esse outro posicionamento, tá certo? A gente pode sofrer aqui uma perca nesses pedidos que nós fizemos. Ou seja, tudo isso é estimular o cliente à conciliação. Isso você faz com que o cliente desarme daquele pensamento de briga, daquele pensamento de litígio mesmo. Se você consegue isso no teu cliente, é muito fácil que ele esteja apto a uma conciliação. Tá certo? Imagina os dois advogados fazendo isso com ambas as partes. É muito fácil chegar a um acordo e muito fácil de solucionar aquilo ali. Eu compreendo perfeitamente, e eu digo que nesses 14 anos de advocacia, eu já vi muito isso. O cliente, não, doutor, eu não quero acordo, não. Eu quero ir até o final. E lá no final, o cliente, se, digamos assim, não ter o resultado que ele queria, e às vezes até me culpar. Porque quando o cliente não alcança o resultado que ele quer, que ele espera que queira, aí ele culpa o advogado. Não é o advogado que não soube fazer o processo, é o advogado que não soube argumentar. Então, por isso que eu digo que é muito melhor, às vezes, orientar o cliente, e como eu disse para vocês na aula de prática, eu sempre deixo tudo registrado, né, tudo gravado. No meu escritório, quem entra para conversar, fica a conversa gravada, para que depois o cliente não decida que é o advogado que não soube orientá-lo corretamente. Certo? Então, realmente acontece muito o que você falou, mas às vezes esses advogados não orientaram o cliente, não incentivaram, não estimularam ele a essa conciliação que o artigo 3º, parágrafo 3º do CPC quer que aconteça. Certinho? Muito bem, mais alguma pergunta? A Laísa não conseguiu entrar mesmo, mandei novamente para ela o link. Algum problema na máquina dela. Então vamos lá, vamos em frente. O artigo 165 do CPC, coloquei no slide também para vocês, ele dá ordem, né, para que os tribunais criem o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos. E esses centros de solução consensual de conflitos fiquem responsáveis pela realização de sessões de audiência de conciliação e mediação, tá? E também pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Tá? É também uma imposição, né, do nosso CPC de 2015, certo? Que sejam criados esses tribunais, esses centros, né, judiciários de solução consensual.
Aqui no Maranhão nós já temos nosso centro de conciliação, que é lá no Fórum Sarney Costa. Se vocês entrarem no fórum, né, Sarney, e irem até o final, naqueles elevadores lá do final, tem lá o centro de conciliação, né, e de mediação também próprio do nosso judiciário, para que hajam também as audiências de conciliação e de mediação, certo? Essa disposição do CPC também é interessante porque ela ajuda também a desafogar o judiciário, porque ela tira do juiz e da vara, pessoal, a atribuição de estar tentando essa solução conciliatória, né? E deixa para o centro de conciliação esses casos mais simples que podem ser resolvidos pelo conciliador, tá certo? Até porque, eu digo para vocês isso aí por experiência, né? Até porque o local, a forma como você senta numa mesa de conciliação é diferente da forma como você senta na mesa de um juiz. Veja bem, você entra numa audiência, numa audiência com o juiz, né? O juiz está lá com uma toga, geralmente cheio de serviço, de preocupação, está com aquela cara de cachorro bulldog, né? Aí ele está ali com uma toga, olhando ali o processo, o computador, dando uma lida ali no processo sério, né? Como devem ser as audiências, né? Aí já entra o advogado de um lado, entra do outro, cada um senta à esquerda ou à direita do juiz, dependendo se é autor ou réu, né? Aquele silêncio, o ar-condicionado ligando e o juiz passando a folha do processo aqui com aquela cara séria. Aí o juiz pergunta, vocês têm acordo? A primeira coisa que a parte vai dizer quando o relógio não, doutor, não quero fazer acordo, não. É diferente, você chega no centro de conciliação, é assim, tudo informal. É tudo informal. Lá na vara vai ter até o meirinho, né, o oficial de justiça que vai apregoar as partes. Senhor fulano de tal dos Anzóis, entrar para audiência, o cara já se tremendo todinho. Lá no centro de conciliação não é uma mesa redonda, senta um em cima do outro, tudo misturado ali, entendeu? Não tem formalidade, não tem necessidade de paletó, de gravata, não tem necessidade disso, é coisa informal. Eu pergunto a vocês, qual é mais fácil conseguir um acordo? O conciliador chegar, e aí, pessoal, tudo bem? E a senhora, está tudo bem com a senhora? A senhora é autora, você é o réu? E aí, está tudo bem com você, seu réu? Né? Rapaz, pessoal, olha, o dia hoje está tão bonito, né, pessoal? Olha só como é que começa uma audiência de conciliação, isso é técnica, né? Aí ele faz um comentário em relação às partes. O senhor está confortável nessa cadeira? Você quer que eu consiga uma melhor? O senhor, esse conciliador, ele tem as técnicas dele, nós vamos ver isso daí também no nosso estudo. Tá certo? Ou seja, ele vai desarmando as partes. Ele já explica, pessoal, nós estamos aqui como amigos. É diferente. Então, é muito mais fácil você conseguir uma conciliação no centro de conciliação do que numa sala de audiência de instrução e julgamento de uma vara, como que é, com aquelas formalidades todas. Certo? Então, por isso que o nosso CPC deu destaque para a criação desses centros de conciliação, exatamente para... A professor pobre é uma coisa, né? Minha lâmpada aqui, ela apaga de 5 minutos. Deu, assim, essa possibilidade de criação desses centros exatamente para incentivar, né, as partes a conciliar e desafogar também o judiciário, tá certo? Porque, gente, se vocês fizerem um acordo, se nós fizermos um acordo no centro de conciliação, esse acordo é homologado e acabou o processo, as partes já saem para casa sabendo o que vão fazer, sabendo que cada um vai despender, vai pagar, vai receber, quando, como, tudo ali resumidozinho. A parte já sai dali satisfeita, sabendo o que aconteceu, certo? Então, o processo morre por ali, acabou. Aquela demanda já acabou, agora só a próxima, só a outra, tá certo? Então, pessoal, antes de dar seguimento, nós já estamos com 8h21, né? Vamos levar até 8h30, tem mais aí, mais 10 minutinhos para nós encerrar. Eu vou levar só mais 5 para dar 5 minutos para vocês fazerem alguma pergunta. Eu queria prosseguir fazendo uma distinção entre a mediação e a conciliação. Mediação e conciliação é a mesma coisa? Tem diferença? Tem diferenças, tá certo? Só que é uma diferença bem singela, é uma diferença bem pouca. Sabe qual é a diferença? A diferença é dada pelo nosso próprio CPC, tá certo? O nosso próprio CPC é quem faz a diferença da mediação e da conciliação. Abro aí o CPC de vocês no artigo 165, parágrafos 2º e 3º. Eu até escrevi aqui embaixo no slide, se vocês não quiserem abrir o CPC, né, tem aqui escrito já, eu transcrevi aqui para o slide. E até destaquei as partes que eu queria que vocês destacassem também nos códigos de vocês, para diferenciar a mediação da conciliação. O que diz lá o nosso CPC no parágrafo 2º do artigo 65?
165. O conciliador, olha o que ele diz, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. E o parágrafo 3º, o mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses do conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Vamos entender? Ponto-chave. Eu quero que vocês destaquem na mente de vocês e aprendam. Ponto-chave. Na mediação, vai haver um vínculo social ou familiar anterior à lide entre as partes. Na mediação, eu tenho aí um conhecimento das partes anterior ao processo, anterior à lide. Certo? As partes já se conhecem, elas já têm um vínculo anterior, ou um vínculo familiar, ou um vínculo social, um vínculo de amizade, certo? Aí eu utilizo na mediação. Quando as partes têm esse vínculo, não adianta levar para o conciliador, porque o conciliador muitas das vezes não vai conseguir fazer ali um acordo. É melhor levar para um mediador do que com um conciliador. Pessoal, por quê? Ora, é simples. Está no restante da dicção desses 2 parágrafos que nós lemos. O mediador, ele apenas auxilia as partes no restabelecimento da comunicação. Ei, vem cá comigo. Imagina só, eu ia fazer uma digressão prática aqui, mas o horário já foi embora. Na aula que vem nós faz. Imagina só vocês, marido e mulher, estão divergindo numa demanda sobre o valor da pensão do filho. Já estão separados. Tá certo? Estão discutindo agora a pensão do filho, ou dos filhos. Imagina a confusão que está. Imagina o vínculo de amizade entre esse casal. Está lá embaixo. Certo? Se eu coloco num conciliador, o conciliador, vocês viram aí na leitura do parágrafo 2º, que ele pode indicar soluções. Lógico que ele não pode impor arbitrariamente, mas ele vai indicar soluções. Olha, seu fulano, eu acho melhor o senhor fazer assim. Olha, dona fulano, eu acho melhor a senhora aceitar assim. Conciliador pode. Mediador não. Mediador ele não vai indicar solução. Ele vai auxiliar as partes no restabelecimento desse vínculo que foi perdido pela demanda. Ele vai ouvir as partes, quase não vai falar nada. Ele vai apenas ouvir as partes, permitindo com que elas, estando na frente de um terceiro, que é o mediador, elas possam restabelecer a comunicação perdida entre elas e assim chegar no consenso. Conseguiram captar aí a diferença do mediador para o conciliador? O mediador, ele vai auxiliar as partes a restabelecimento da conversa, porque as partes já têm um vínculo anterior, quer ser familiar, quer ser social, e na conciliação, as partes não têm esse vínculo anterior. As partes muitas vezes nem se conheciam antes. Elas se conheceram por conta do litígio. Tá certo? Então, essa é a diferença básica entre mediação e conciliação. Tá certo? Olha só, a conciliação, sempre que não houver um vínculo anterior entre as partes, essas sequer se conheciam, coloquei para vocês aí no slide, tá certo? Porque muitas das vezes a parte só conheceu a outra por conta do próprio litígio, tá certo? Por conta do próprio litígio. São aquelas audiências, aquelas demandas de dano moral, né? A outra cria um dano, causa um dano à outra, e aí a parte vai buscar o judiciário para resolver uma pendenga de dano moral, ela nem conhecia a outra, né? Até a ocorrência daquela lide. Mas na mediação, não. As partes se conhecem antes, ela tem um vínculo. Por isso que a mediação é eficaz nas ações de família, nas empresariais, entre sócios, nas demandas entre escola, religião, certo? São diversos leques, né, que eu posso ter a mediação, tá certo? Porque eu reconheço esse vínculo entre as partes e vou resgatar essa amizade. Imagine um amigo cobrando uma dívida do outro, que o outro disse que ia pagar, não pagou, perderam a amizade, brigaram, foram nos tapas, e agora entrou com ação contra o outro. Eu vou mandar para o conciliador? Eu mando para o mediador.
para que ele, além de solucionar aquela litígio, ele possa também restabelecer aquela comunicação que foi perdida entre as duas partes, no caso, os dois friends, os dois amigos. Tudo bem? Conseguiram compreender, pessoal, essa diferenciação da mediação e da arbitragem? Ficou claro para vocês? Tem que ficar claro. Vocês não podem sair com dúvidas. Vocês estão em 10º período. A mente de vocês já está esquematizada para o direito. Tá certo? Vocês não podem ter mais dúvida. Bacana para vocês? Muito bom, Valdenice. Mas alguém se manifesta? Alguém tem perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá. Nando tinha essa dúvida, mas acabou de ser esclarecida. Bom, fico agradecido por ter conseguido esclarecer. Tem mais? Bom, pessoal, então, se não tiverem mais perguntas, não quiserem se manifestar, nós vamos encerrar essa aula. Eu vou lá para o AVA para ficar disponível para vocês. Esta aula vai estar disponível, gravada também no meu YouTube, porque a coordenação ainda não está com muita demanda, e eu reconheço que o pessoal ali está sendo guerreiro, gente. Tantas modificações, tantas mudanças que eles estão loucos, né? Assim, de tanta coisa para fazer, trabalhando praticamente 24 horas, né? Eu compreendo. Então, não foi disponibilizado ainda o link da nossa turma noturno. Está lá só o da prática de mediação matutino, tá? O noturno ainda não tem. Mas eu creio que até amanhã, o pessoal está trabalhando até agora, vamos continuar trabalhando, tá? Eu creio que amanhã já vai estar disponibilizado, eu vou colocar essa aula lá no AVA. Mas se vocês quiserem reassistir, ou quem não assistiu, tá? Vocês podem assistir no meu link lá no meu canal do YouTube, que vai estar lá disponível para vocês também, tá bom? Pessoal, um forte abraço para vocês. Já estava com saudade de vocês, sabia? Tem mais uma pergunta aqui. Adriana, professor, se esses métodos devem ser incentivados, porque existe a possibilidade de colocar na petição inicial o desinteresse em audiência de conciliação. Adriana, ainda que a parte tenha a opção de colocar na petição inicial desinteresse, você sabe que ele não colocando, o silêncio importa em anuência na audiência. Mas se ele colocar, o juiz vai entender que é uma demanda que não, vamos dizer assim, que não importa em transação de imediato. Ele vai primeiro instruir o processo para depois pleitear a conciliação. E mesmo tendo esse desinteresse da conciliação da parte lá na petição inicial, o juiz, ele entendendo que muitas das vezes é porque a parte está no calor da discussão, a parte está revoltada, está com aquele espírito de briga, não está preparada realmente para conciliar, é melhor ele deixar quieto. Porém, o Código diz que todo ato processual, antes de ele acontecer, o juiz tem que oferecer às partes a possibilidade de conciliar. Então, mesmo a parte manifestando desinteresse na audiência de conciliação na petição inicial, quando o juiz receber as partes para a audiência inaugural, audiência prévia, ou mesmo para a audiência de instrução e julgamento, ele obrigatoriamente vai ter que estimular a conciliação antes de começar a audiência de instrução, tá certo? Porque aí as partes já podem estar desarmadas, já podem estar mais esclarecidas, mais calmas, e assim ele conciliar. Essa possibilidade de CPC tem a ver somente com a celeridade processual, porque se a parte coloca na petição inicial que ela não quer acordo, o juiz entendendo que ela está armada, com espírito de briga, ele já passa logo para a contestação, adianta o processo. Manifestando ele marcando a audiência de conciliação, e chegue logo em cima da audiência e a parte de que não quer conciliar. E ele pede esse tempo todinho. Tá bom? Então é mais por isso. Então, espero ter respondido a tua pergunta. Vou estar lá no AVA para vocês, tá certo? Disponível. Pessoal, como já disse, um grande abraço para vocês. Uma boa noite de quarta-feira, tá? Um abraço para todos. Tchau, tchau.